Vou só aqui para quem está aí no computador da Nova Foto, ele... Oi, pode falar. Vou desabilitar aqui. Bom dia, Henrique. Bom dia, bom dia. Eu vou desabilitar o seu som, o Paulo, porque aí o pessoal tá com burburinho e tal, aí talvez fique difícil de entender. Microfone? Você tá no salão? Estou no salão. Ah, tá, por isso. Faz um eco e tal. Mas enfim, aí quando você precisar falar, também pode abrir, não tem problema não também, tá? Só para evitar dispersões. Mas enfim, hoje a gente vai começar a falar sobre o livro 1 da República, né? Que é um livro, enfim, é um livro que abre, né? Então ele por si só é um livro emblemático da República, porque ele vai introduzir a discussão sobre a justiça, né? Então eu pedi para que vocês lessem o livro 1, né? Sabendo, né, que vocês teriam dificuldade, né? Então, assim, claro, né? É importante a gente ter o contato com Platão, com a obra, mas esse contato ele não pode ser cru, digamos assim. Né? É ingenuidade nossa até a gente achar que vai entender o que está escrito só porque está escrito, sei lá, na nossa língua, né? De um jeito ali que a gente conceba. Mas a filosofia, né? Principalmente a filosofia desses grandes mestres, né? Platão, Aristóteles, que se coloca a partir de uma apresentação aparentemente simples, né? No caso do Platão, que é um diálogo, né? Quem nunca dialogou com ninguém? Com alguém, aliás. Esse diálogo que se coloca, a forma dele se apresenta como simples, né? Como familiar, de alguma forma, mas o conteúdo dele não, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Quando a gente está lendo, ficar atento ao que está sendo discutido, né? Os pontos que eles estão levantando, as consequências que os argumentos vão levando, né? Então, assim, eu pedi para vocês lerem, né? Mas sabia que encontrariam esse tipo de dificuldade, e aí eu vou dar alguns conselhinhos, né? Para a gente superar isso nos próximos livros, nas próximas leituras, né? Então vamos lá. Um diálogo, né? Como eu estava falando no primeiro encontro que a gente teve na semana passada, ele é um estilo literário muito antigo, né? Que a gente não sabe nem mais ler nem escrever. Então, enfim, ele é muito antigo mesmo. A característica do diálogo é que, através da conversa, um pensamento filosófico vai se delineando, né? Então, ou seja, só para comparar, né? Vamos imaginar um tratado filosófico. Um tratado filosófico é o que, por exemplo, escreve o Tomás de Aquino, sei lá, Spinoza, Descartes, né? O Kant. Então, ou seja, são investigações argumentativas onde uma pessoa só expõe os passos, né, que ela leva dentro dela própria, né, a partir da razão dela, para chegar em determinada conclusão. Né? Então, ali ela expõe seus argumentos, né, expõe ali algumas defesas para esses argumentos, enfim, e chega às suas conclusões. Agora, num diálogo, isso acontece com duas ou mais pessoas. Né? Então, no caso do Sócrates, qual que é o grande intuito do Sócrates? Ele não está preocupado em passar o que ele acha que é a justiça, né? Pelo menos não nesse primeiro momento do livro da República. Ele está preocupado em conversar com o Polemarco, né? Que é o Polemarco Trasímaco, né? Os principais interlocutores dele, para entender o que eles acham que é a justiça. Então, o Sócrates, ele não vai colocar nada nesse momento, mas ele vai tentar entender o que eles acham que é a justiça, e a partir disso, ver se as definições que eles estão dando de justiça são válidas ou não. Né? Então, o que o Sócrates faz é um processo de desconstrução filosófica nesse momento. Ok? Então, primeiro ponto. Né? Agora, isso acontece da seguinte maneira, né? O Polemarco, ele é incitado a responder as perguntas do Sócrates, porque o Polemarco também ele está interessado em saber o que é a justiça. Né? Como Sócrates fala, né, no começo da conversa com o Trasímaco, ele diz que eles estão procurando uma coisa mais valiosa do que ouro, né? E seria a ingenuidade de achar que eles não
estão, enfim, atentos e procurando realmente para ver se eles vão encontrar esse ouro, né? Ou seja, essa definição de justiça, tá? Então, nesse contexto de perguntas e respostas que o diálogo vai construir o seu sentido, né? Ok? Então, eu queria saber primeiro de vocês quais foram aí as dificuldades que vocês tiveram na leitura do livro, né, desse primeiro capítulo. A dificuldade primeira que eu tive foi a fluir a leitura. Mas isso é uma dificuldade que eu sempre tenho quando eu pego um livro assim, que ele mantém a estrutura da linguagem de como era antes. Então, ele está em língua portuguesa, mas ele está com aquela estrutura de como era antigamente. É como Tá. Shakespeare também, né? Eu acho lindo Shakespeare, mas como a gente é acostumado a ler os livros contemporâneos, aí eu li até um pedaço, então o que eu faço? Eu leio, eu vou insistindo, porque parece que meu cérebro fala, já entendi como é que é. E aí, a fluência. Foi a primeira dificuldade, foi a fluência. Depois, a segunda, eu confesso que como ele é em diálogo e a gente não tem costume, chega uma hora que ele fica meio repetitivo, né? Porque aí eles vão se elogiando, aí eles vão discutindo, aí parece que aquele mesmo padrão se repete com cada personagem. Eu falei, nossa, mas de novo eles vão fazer esse processo de novo? Eu acho que nós somos um povo mais ansioso e quer a resposta logo, como a gente estava falando agora, né, Lucélia? A gente quer a resposta logo, então a gente já parte, não perde esse tempo de dialogar, de refletir, de perguntar de novo, de refletir de novo, aquele assunto, isso já falou, isso já falou. Então foi a segunda. E o que me ajudou muito foi os filmes que você mandou para nós, esses pequenos documentários, me ajudou muito. Aí depois eu fiz uma fluência, mas eu já anotei para fazer uma outra leitura agora, porque eu acho que agora vai fluir. Vai. Legal. Sobre esses pontos aí que você levantou, é interessante porque realmente a gente tem uma ansiosidade em saber logo a resposta, né? Então a gente quer as conclusões do diálogo, né? Só que tomem cuidado com isso, né? Porque o Sócrates, ele vai levantar duas questões no livro 1 que vão ser respondidas ao longo de todo o livro, né? As duas questões são o que é a justiça, né? E se a vida do justo é melhor do que a vida do injusto. São as duas únicas, quer dizer, únicas não, né? Mas são as duas questões principais do livro, eixos principais, que vão ser respondidos, né? Só no livro 10, assim, né? De forma definitiva. Então, sem ansiosidade também, né? Tentem aproveitar o percurso antes. Deixa eu ler aqui. Uma dificuldade foi entender o contexto histórico. As diversas notas tentam explicar um termo ou uma ideia que era utilizada da época. Esses instrumentos parênteses ajudam mais fácil com que a leitura fique travada. Sim, né? As notas de rodapé. Eu também tenho essa impressão sobre algumas edições que trazem muita nota de rodapé, né? Que às vezes corta um pouco o fluxo do diálogo, né? Porque o diálogo ele tem um fluxo próprio, né? E é importante a gente lembrar que o Platão ele não coloca nenhuma nota de rodapé tentando explicar, né, nas entrelinhas, além do diálogo que está sendo dito, né? Então, o conselho que eu dou é que você faça uma primeira leitura com as notas, né? E aí depois, sem as notas. Então, ignorando realmente as notas, porque aí você já sabe, né? O contexto histórico, etc, etc. Tá bom? Mas aí se você achar que as notas travam muito mesmo, e você não quiser reler de novo, aí lê primeiro sem as notas e depois fica no ar mesmo, né? Mas é normal, sempre vai ficar alguma coisa no ar. As notas de rodapé, elas têm essa intenção, né, de explicar o contexto, o escopo do livro, mas sempre vai ficar alguma coisa no ar, né? Alguma coisa que não vai ficar bem explicada e tudo bem também, né? A gente preenche de alguma forma. Beleza? Eu vou explicar também um pouquinho do contexto do diálogo. Alguém mais quer falar? Senão eu sigo aqui adiante, explicando o primeiro livro. Até sonhei com as ideias do livro. Legal. Isso é legal sonhar com Sócrates. Eu acho que eu nunca sonhei, não. Deve ser legal, né? Imagina. Enfim. Então vamos lá. O livro 1 que a gente leu,
ele é um livro que foi escrito antes do restante da República, né? O Platão, ele escreve a República a partir ali da meia-idade dele, né? Um diálogo de maturidade, mas ele vai fazendo reparações, ele reescreve trechos até a velhice dele, né? Contas e aí já anedotas, né? Enfim, não dá para saber se é real ou não, né? Mas contas que até a velhice ele tinha ali as notinhas da República e de trechos que ele queria, né, melhorar, enfim. Então ele estava sempre trabalhando no diálogo da República, né? Que, enfim, acaba sendo um diálogo central para entender o Platão, né? Por isso que eu quis começar com ele também, né? Se a gente for ver outros diálogos, a gente já vai ter uma base muito grande, né? Entendendo a República, porque ela é o centro da obra do Platão. Enfim, e esse primeiro livro ele foi escrito antes disso tudo, né? Provavelmente num período de juventude do Platão. Tem algumas provas materiais sobre isso através de um diálogo chamado... esqueci o nome do diálogo agora. É do interlocutor que interrompe o Trasímaco numa hora do livro 1. Deu um branco aqui no nome dele. Mas nesse diálogo ele faz uma referência ao Trasímaco, né? E que ele prefere a tese do Trasímaco, porque a do Sócrates, digamos assim, não agrega em nada, né? O Sócrates ele tem só esse poder destruidor dos seus pensamentos antigos, digamos assim, né? Nesse diálogo, e por isso se prefere a tese do Trasímaco, né? Então, por isso, acredita-se que esse livro 1 foi escrito antes da República, tá? Como diálogo de juventude. Mas a gente vai ver que, independente disso, ele serve como uma introdução ótima ao diálogo da República, né? Porque, afinal de contas, se Platão quisesse escrever uma introdução própria só para o diálogo, ele teria escrito, né? Fato. Mas ele encontrou nesse diálogo que ele tinha feito antes uma forma de desenvolver os temas de uma maneira mais fluida, digamos assim, né? Mais apropriada, tá bom? Então vamos lá. Sobre os diálogos do Platão. Onde é que eles se passam, né? Como é que eles se passam? Qual é o contexto histórico, né, que eles apresentam para a gente? Então, o Platão, ele não escreve os diálogos no período contemporâneo a ele, né? Ou seja, no período que ele está vivendo agora. Ele vai sempre situar os diálogos dele ali mais ou menos no começo do século V antes de Cristo, né? Então, ou seja, quando Sócrates, ele era um homem de meia idade, né? Mais ou menos ali de uns 35, 40, 45 anos, tá? Esse é mais ou menos esse contexto do Sócrates que aparece no diálogo. E esse período da história de Atenas, né, que é onde também se passam os diálogos, a história de Atenas ela estava marcada por uma espécie de aquele brilho antes da queda, sabe? Então, ou seja, era uma cidade florescente, uma cidade cosmopolita, uma cidade comercialmente rica, né? Só que estava constantemente sendo ameaçada pela guerra que travava com Esparta, né? A guerra do Peloponeso. E ela estava sendo derrotada na guerra, né? Só que apesar de estar sendo, né, derrotada na guerra, Atenas continuava sendo sustentada pela figura dos seus homens poderosos, pela sua democracia viva, né, pulsante, digamos assim, e pela vida de comércio que se dava na cidade, né? Porque todo o comércio se fazia por mar e Atenas tinha um domínio forte, né, do mar. Esparta só conseguia atacar Atenas através da terra, né? Ok? Então, e isso, né, leva a uma série de acontecimentos que geram superpopulação na cidade, doenças, né, pestes. Porque todos os agricultores que foram tirados do campo devido aos ataques espartanos foram se refugiar dentro dos muros da cidade de Atenas. Isso gerou uma série de consequências, né, misérias, enfim, a desigualdade social aumenta de uma forma incrível. E, ao mesmo tempo, nesse período, né, de grandes líderes, por exemplo, como Péricles, né, assim que o Péricles morre, ele deixa, de certa forma, um vácuo na política, digamos assim, né, e tudo aquilo que ele fazia por Atenas, né, ou seja, fortalecer a marinha, as obras públicas, né, o domínio sobre outras cidades que estavam sob o domínio de Atenas,
tudo isso começa a revelar sua verdadeira face, né? Que não era um benefício em si para a cidade, ou seja, toda essa riqueza não estava tornando a cidade melhor, né? Mas como Platão, a opinião do Platão é que tudo aquilo deixaria a cidade pior do que estava antes, porque é simplesmente ilusório, né? Toda essa atmosfera de imperialismo político, né? Ou seja, domínio político, de riqueza excessiva, etc. Tá? Ok? E de patriotismo também, enfim. Tá bom? Então é mais ou menos nesse contexto que o Platão situa. E o Céfalo, que é um dos primeiros personagens que aparece, ele é um homem real, né, da época. Aliás, todos os personagens que aparecem aqui no livro da República são personagens verídicos, né, históricos, que tiveram realmente a sua presença no mundo ali do Platão, e que eles também representam, de certa forma, uma porção, né, uma parte desse mundo. Então vamos lá, tentando reconstituir basicamente o percurso do primeiro livro, né? O Sócrates, ele está indo até o Pireu. O Pireu é a região portuária de Atenas, é uma outra cidade. Ao contrário de Atenas, o Pireu é uma cidade planejada, né, com ruas um tamanho certo, né, praças já pré-definidas. Atenas é uma cidade que vai se desenvolvendo de uma forma desordenada, né? O Pireu é uma cidade ordenada, toda retinha. Mas enfim, então ele vai até o Pireu, né? Ele desce até o Pireu. E essa primeira palavra desce, ela tem também uma implicação filosófico-simbólica interessante, né? Porque o Platão, ele se insere dentro de uma tradição de pensamento e de literatura não filosófica exatamente, né, da forma como a gente entende hoje. Porque as referências cânones do Platão, né, se a gente pode chamar assim, são Homero e Hesíodo, né? E eles se utilizam da linguagem da poesia para retratar as aventuras dos deuses, dos heróis, né? Enfim. Então, o Platão, né, usando essa primeira palavra desce, que é kateben, né, ele faz uma alusão a um percurso heróico da catábasis, né? O que é a catábasis? É aquela descida ao Hades, né, onde ocorre uma penetração numa fonte de poder, e a partir dessa penetração nessa fonte de poder, o herói retorna trazendo as benesses, né? Trazendo os resultados benéficos desse poder que ele alcançou, tá? Então essa kateben aí, ela é uma palavra significativa por esse sentido, né? Porque ela introduz o Platão nesse contexto, né, de poesia heróica, e também no contexto da própria filosofia dele, que é, como a gente vai ver, a saída da caverna, né? Então essa saída, né, e a descoberta de forças benéficas, né, também vai se traduzir a partir dessa primeira palavra, tá? Enfim, né, mas então ele vai até o Pireu. Aliás, né, só um parênteses, se alguém quiser me interromper e fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, podem ficar completamente à vontade, tá? Uhum. Enfim. Então ele desce até o Pireu para ver umas festividades que estavam sendo celebradas de uma deusa trácia chamada Bendis, né? Geralmente correlata a Ártemis. E aí ele vê a festividade, acha incrível, né? Ele acha muito boa, tanto a festividade aliás, a procissão dos que moravam no Pireu, quanto dos trácios, né? Os estrangeiros. E aí, quando ele está voltando para a cidade de Atenas, é mais ou menos uma caminhada de 5 quilômetros, né? Do Pireu até Atenas. Quando ele está voltando para Atenas, na companhia do Glauco e do Adimanto, eles encontram um amigo deles chamado Polemarco, né? Polemarco também é um homem de meia idade. E o Polemarco, junto com uma série de amigos, convida o Sócrates para a casa dele, né? Para acompanhar um sacrifício e também para esperar na casa dele até que a festividade da noite seja realizada também no Pireu, né? O Sócrates, o Polemarco, enfim, eles moram no Pireu, né? Então, essa discussão da República vai acontecer dentro de uma casa da aristocracia comercial, né, do Pireu, tá? Enfim, então Sócrates aceita, né? Ele não bem aceita, né? Ele queria voltar para casa, pelo menos essa é a primeira impressão que ele passa. Mas aí o Polemarco, ele diz, ele coloca mais ou menos assim para o Sócrates, né? Fala, Sócrates, como assim você vai voltar, né? Você não está vendo quantos somos nós, né? Então, ou seja, a gente está em maior número, né? A não ser que você nos vença pela força, você não vai ir. E aí o Sócrates fala,
mas não é possível também que eu os convença pela palavra, né, pela argumentação. E aí o Polemarco fala, é até possível, mas é impossível você convencer alguém que não queira ouvir. Né? E aí também é assim que se inicia o percurso do Sócrates, falar, realmente, se você não quer ouvir, então eu vou com você. Né? Porque aí a promessa do Polemarco, né, ao ir à casa dele, é que lá também haverão, né, na festividade também, haverá uma série de jovens a qual Sócrates vai poder conversar. Então, enfim, uma promessa também de filosofia. Né? E ele vai até a casa do Céfalo. E quando ele chega na casa do Céfalo, que é pai de Polemarco, né, ele encontra o Céfalo fazendo um sacrifício, né? O sacrifício naquela época era mais ou menos o que a gente, né, sei lá, falando bem vulgarmente, né? É mais ou menos um churrasco, né? Então alguém sacrifica um animal e depois cozinha esse animal, né? Prepara o animal para ser comido por todos os que participam do sacrifício, né? Então o Céfalo está fazendo isso, né? Sócrates encontra ele sentado num trono com uma coroa de louros, né, na cabeça, porque acabaram de sacrificar um animal no pátio, né, da casa. Enfim. E o Sócrates acha o Céfalo muito velho, né? Faz tempo que os dois não se viam, eles já eram conhecidos. E ele acha o Céfalo muito velho. E de alguma forma se surpreende, né? Com isso. E aí pergunta pro Céfalo, né? E aí, Céfalo, como você tá, né? O Céfalo gosta da presença do Sócrates. E ele faz o seguinte cumprimento pro Sócrates, né? Fala, ó, Sócrates, que bom te ver aqui na minha casa, né? Agora que eu tô ficando mais velho, eu adoro discutir sobre filosofia, né? Não fala bem essas palavras, né? Mas eu adoro ter conversas prazerosas, né? Enfim, gosto do prazer da discussão, agora que eu tô ficando velho, né? E aí o Sócrates fala, ok, eu também gosto de conversar com pessoas mais velhas, né? Eu acho que elas têm muito a nos ensinar. Então, à primeira vista, o personagem do Céfalo, para quem leu, ele, à primeira vista, é uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa bem resolvida, né? Rica, e já nos fins da vida, aproveitando ali as discussões filosóficas que ele tem com o Sócrates, né? Com o pessoal que frequenta a casa dele. Mas se a gente não pode esquecer que o Platão ele situa o diálogo dele antes, né, da queda de Atenas. Então, quando ainda existia uma aristocracia de uma forma influente, né, uma forma forte, uma aristocracia comercial forte, e a cidade de Atenas não se via num flagelo, né, digamos assim. A figura do Céfalo é uma figura real, assim como a figura do Polemarco. Né? E os dois, nesse contexto da República, eles representam o senso comum, né? Simplesmente o senso comum do cidadão médio de Atenas. Porque o que acontece depois, né? Depois que Atenas cai, né, e a elite comercial cai, toda a família de Céfalo ela entra em desgraça, né? Depois que Atenas perde para Esparta, né? Perde a guerra para Esparta. O Polemarco ele é executado, o Céfalo perde todas as fortunas, e um dos filhos do Céfalo, o Lísias, né? Eles têm que se exilar de Atenas e acaba nas outras cidades-estado virando um fazedor de discursos, né? Uma espécie de orador. Ele faz profissionalmente discursos, né? Para serem pronunciados. E aí o Lísias, em um dos discursos dele, chamado Contra Erastótenes, que inclusive eu tive a oportunidade de traduzir na faculdade, e é ótimo esse discurso. Ele conta tudo que se passou com a família dele depois da queda de Atenas. Então, que o irmão dele, o Polemarco, que a gente vai ver ele falando com Sócrates, né? Foi executado. O Céfalo, né, que já tinha morrido, perdeu toda a fortuna, toda a herança, né, que ele tinha cultivado, uma herança familiar dele. Né? Ok? Então, essas são as consequências diretas, né, digamos assim, e que aquele que estava lendo a República, na época que o Platão escreveu, já saberia de cara, né? Nossa, o Céfalo aparecendo, o Polemarco. Então, qual que é o sentido dessas figuras aparecerem aqui nesse primeiro momento do diálogo? Isso é recorrente nos diálogos platônicos. Então, o que é recorrente, né, nos diálogos platônicos? Aparece-se uma figura, né? Não precisa ser uma figura que, de alguma forma, sei lá, tem algum prestígio político, digamos assim, né? Ou é rica, algo assim. A questão é que essa figura que aparece, ela aparentemente ou acha ou declara, né,
possuía um determinado saber sobre alguma coisa. Então, ela acha que sabe alguma coisa, né? No caso aqui, o Céfalo, ele acha que sabe o que é a justiça, né? A partir do desenrolar da discussão dele com Sócrates. Mesma coisa do Polemarco, né? E aí, o que acontece? O Sócrates, ao longo da discussão, ele vai provando que essa pessoa, no fim das contas, não sabe daquilo que ela está falando, né? Não tem realmente uma ideia forte do que seja justiça, né? Uma ideia verdadeira do que seja a justiça, ou qualquer outra coisa, né? Sei lá, Neutífron é a piedade, Melises é a amizade, né? Enfim, no Mênon é o ensino, né? Da virtude, enfim, várias questões, né? Então ele vai conversando com esses personagens para revelar, então, que eles não têm o conhecimento que eles declaravam ter, e o Sócrates vai deixá-los assim, né, digamos assim, nessa postura de, ok, não sei. E aí terminam os diálogos de juventude, né, digamos assim, os diálogos normais, né, do Platão, diálogos socráticos, eles terminam assim, numa aporia, né? Aporia em grego é sem saída, né? Então ele termina sem uma solução, né? Sem uma saída ao problema que foi apresentado. E o problema apresentado é sempre o que é tal coisa, né? O que é amizade, o que é o ensino, né? O que é a coragem, né? O que é a justiça, aqui no caso da República, tá? E a gente vai ver que o livro 1 vai terminar exatamente assim, né? Numa aporia. Ninguém vai chegar a conclusão nenhuma sobre a justiça. E depois, né, no livro 2, o Glauco e o Adimanto, discípulos de Sócrates, vão ficar indignados com isso. E que vai levar ao desenvolvimento dessa questão da justiça ao longo do livro. Tá? Mas é interessante a gente observar essa figura do Céfalo e do Polemarco, porque apesar de eles se apresentarem como bonachões, né, digamos assim, como pessoas bem resolvidas, tudo que eles cultivam, nesse momento, é ilusório. Né? Toda a riqueza que eles têm, toda a firmeza que eles têm no patrimônio deles é ilusória. Então, o Platão ele vai colocar para a gente, o primeiro ponto, né, que ele coloca, é que não se pode cultivar alguma coisa, como a riqueza, que você pode perder segundo as ações alheias. Né? Ok? Então, por isso que é problemática essa primeira recepção do Céfalo. Né? O que ele diz para o Sócrates? Olha, Sócrates, agora que eu já estou bem velho, bem resolvido, eu gosto de aproveitar as discussões filosóficas. E isso é aquele cumprimento, né, com a mão esquerda para o Sócrates, né? Porque o Sócrates ele dedicou a vida inteira dele para a filosofia, né? E isso teve consequências sérias para a vida dele que culminou no seu condenamento, né, à morte. Então, o Céfalo falando assim que agora ele se dedica à filosofia porque ele não tem mais nada para fazer, é falar que o Sócrates, né, bom, sei lá, tá desperdiçando a vida dele, alguma coisa assim. Mas o Sócrates ele é extremamente gentil, né, com todos os interlocutores deles. Não sei se vocês já perceberam isso. Até com o Trasímaco, né, que ofende ele a todo momento. O Sócrates ele usa um recurso chamado ironia, né? Então o Trasímaco fala assim para o Sócrates, né? Ah, Sócrates, você está enganando todo mundo. Você é um, né? Você é um nojento. Você, enfim, não sabe do que está falando. E aí o Sócrates responde assim para o Trasímaco. Ah, Trasímaco, você sabe o que é, né? Ou então, Trasímaco, excelentíssimo, né? Então, ele sempre usa dessa ironia, né? Para não devolver na mesma moeda, digamos assim. Mas, visivelmente, ele está debochando, né? Do interlocutor dele. E aqui, com o Céfalo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando o Céfalo diz isso, ele diz, olha, também eu adoro conversar com pessoas mais velhas, né? Enfim. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Acho que aqui, com o Céfalo, não tem uma ironia ainda, mas o Sócrates, ele é gentil, né? Apesar da insensibilidade do Céfalo. E qual que vai ser o tema dele com a discussão do Céfalo, né? Com a discussão com o Céfalo? Eles vão acabar discutindo sobre a riqueza, né? Primeiro sobre a riqueza, porque se desenvolve mais ou menos dessa maneira, né? O Céfalo fala que... desculpe, pode falar, tá? Pode falar. Estão aparecendo? Pode falar. O Henrique é o Anderson. Estou junto com o Paulo aqui. Queria que você me tirasse uma dúvida de uma leitura subliminar que eu fiz logo no comecinho. Eu fiquei com uma impressão de uma certa diplomacia na conversa entre o Sócrates
e o céfalo. Então, vou te falar como eu interpretei, aí você disse, faz sentido, se você vê da mesma forma, né? Quando o Sócrates diz assim, está bem, céfalo, quando ele fala da riqueza, né? Está bem, porém é receio que a maioria dos homens não concorda com o que acabaste de dizer. Eu fiquei com a impressão que o Sócrates, não sendo uma pessoa rica e provavelmente passando por dificuldade financeira, poderia ser ele que pensasse isso, mas colocou, né? Receio que a maioria dos homens não concorde com isso que você está dizendo. E aí a resposta do Céfalo também me pareceu muito diplomática, porque ele fala, é certo que dizem, não podem concordar. Tipo, tá bom, você não pode concordar, você não tem mesmo, né? E é possível até que tenham razão, porém não tanta razão como imaginam. Então, os dois estão falando em terceira pessoa, e eu fiquei com a impressão que poderia ser primeira pessoa, né? Eu acho que você está errado. Você realmente não pode achar outra coisa, né, na posição que você está. Faz sentido? Faz sentido, sim. E eu acho que é o caso também, porque aqui nessa discussão com o Céfalo, Sócrates ele vai ser sensível, né? Então ele não quer pressionar demais o Céfalo, porque ele sabe que ele não tem, de alguma forma, o vigor intelectual, a disposição intelectual de seguir adiante, né? Porque justamente não dá para ouvir, não dá para ouvir. Tá um eco, tá um ruído forte. Tá, vou voltar um pouquinho. Aí então, sim. O Sócrates, ele não quer pressionar demais o Céfalo pelo seguinte motivo, né? Ele sabe que o Céfalo não tem a disposição intelectual e moral até, né, de seguir adiante na discussão, porque ele quer uma discussão prazerosa, não quer uma discussão que questione os valores dele, né? Então, de alguma forma, ele é sensível em relação a isso, né? Ele percebe que o Céfalo, realmente, a essa altura do campeonato, ele não vai se entregar, né? Não vai entregar todo o seu patrimônio, toda a condição de vida para se dedicar inteiramente à filosofia nesse momento da vida. Então, ele se limita a uma conversa agradável com o Céfalo, sem deixar de... né, mas também sem deixar de pressioná-lo na medida certa, né? Então, ele, como o Anderson bem pontuou, né, ele ainda assim ele fala com o Céfalo, né? Céfalo, mas será que é isso mesmo, né? Ao invés de dizer que ele discordava do Céfalo, ele fala, bom, né, mas acredito que alguns não pensem dessa forma. E o Céfalo também da mesma maneira. Então, é interessante também observar isso, né? Qual que é também outra questão da personagem do Céfalo, né, da família do Céfalo como um todo? O Céfalo, ele é um estrangeiro em Atenas, né? O que quer dizer isso? Ele não tem direitos políticos em Atenas. Apesar de ser rico, etc., né, ser morador do Pireu, ele não tem direitos políticos. Céfalo, ele é nativo de uma cidade chamada Siracusa, né? Ele deixa Siracusa, né, deixa de morar em Siracusa e, portanto, abdica também de seus direitos políticos naquela cidade, né? Quando eu falo de direitos políticos, é direito de voto e de desempenhar cargos públicos quando for sorteado, né? Tá? Então, ou seja, deixa de participar da política daquela cidade para se dedicar inteiramente ao comércio, né? E a nutrir um patrimônio considerável com a profissão de comerciante ali na cidade de Atenas. Então, outro ponto interessante. Para o Platão, né? Considerando isso, será que vale a pena você abdicar da sua influência política, ou seja, da sua participação na cidade, que é a participação política por excelência, né, na vida grega? Então, ou seja, é através da sua participação na cidade que você vai conseguir deliberar o que você considera ser justo, né? Então, ou seja, você vai lutar por valores, né? Esse é o ponto. Você vai lutar por valores. E o Céfalo decide não fazer isso e se dedicar a uma vida de comércio, enfim, nutrindo riquezas, porque, enfim, considerou que esse era o modo mais apropriado de conseguir a felicidade. Né? Mas como a gente vai ver, né, uma felicidade tão transitória, aliás, como a gente viu, né, uma felicidade tão transitória quanto possível, né, porque a riqueza ela só depende da influência dos outros, né, e não da sua própria. Tá?
É um princípio estoico também, né? Mas que também aparece com Sócrates, com Platão, ok? No geral, assim, os estoicos têm uma influência muito grande do Platão, tá bom? Então aqui já é um ponto, né? Fazer o que depende de você mesmo, né? No caso, a filosofia, por exemplo, né? A filosofia é um modo de buscar a felicidade que depende inteiramente de você, né? Ok? Então, acho que historicamente sobre a figura do Céfalo é isso, né? Atendo-se mais à discussão proposta por ele, então, né? O Céfalo ele começa discutindo, falando sobre a velhice, né? O Sócrates, já que eles começaram por aí, né? E ele fala que, ao contrário de muitos, né, da idade dele, ele fala que a velhice não é uma coisa ruim em si mesma, né? Mas porque justamente ele pode se sentir livre dos prazeres do corpo, né, digamos assim, de um luxo, né, excessivo, de uma certa de luxúria também, né? Então, enfim, né? Até que tem uma citação não, né? Uma referência ao Sófocles muito interessante, né? Ele pergunta, né? É perguntado se o Sófocles consegue, o poeta, né? O tragediógrafo, consegue ainda fazer amor, né? E o Sófocles fala, não, pelo amor de Deus, né? Eu me sinto livre agora como se tivesse saído do domínio de um tirano, né? De um, de um senhor tirano, né? Então, ou seja, o Céfalo se sente contente através disso, né? Por causa disso. Aquilo que tumultuava ele sensivelmente, né? Os prazeres dos sentidos que turbulavam ele, né? Agora, de alguma forma, se aquietam e ele pode se dedicar a uma vida prazerosa em discussões, né? Enfim, convívios, etc. Tá? E aí, e ele fala que isso se dá por conta do temperamento dele, né? Porque existem velhos na idade dele que falam, que lamentam essa perda dos sentidos e que queriam ainda ser capazes de fazer amor, de desfrutar de imensos banquetes, etc. Né? E ele discorda disso, falando que então é por isso, né? Por conta de não terem feito essa passagem, né? Que eles então falam que a velhice é má, né? Porque ela limita eles do corpo. Então, o Céfalo vai falar então que ele aproveita a velhice por conta dessa atitude interna dele. Né? E aí está o ponto que o Anderson levantou, né? De que o Sócrates questiona, mas muita gente fala que a velhice se apresenta tranquila para você porque você tem patrimônio, né? Porque você não passa nenhuma outra necessidade além dos próprios males da velhice. E aí o Céfalo fala, ok, né, até pode ser, mas... E aí tá uma tese importante do Céfalo, né, que vai levar à discussão da justiça. E ele diz que... isso eu tô falando de cabeça, tá, pessoal? Eu posso cometer algum erro aí, se for o caso, aí me perdoem, mas aí é só vocês se aterem à discussão do livro. Só tentando ilustrar mesmo qual que é o ponto que eles estão conversando, né? E aí o Céfalo diz que ok, né? Então, assim como o homem pobre, né? O homem modesto, pobre, não consegue, de alguma forma, desfrutar da cidade da velhice, nem também o rico, intemperante, consegue desfrutar da idade da velhice. Que é outro cumprimento na mão esquerda com Sócrates, né? Porque, novamente, o Sócrates, quando ele envelhece, ele sofre consequências financeiras da dedicação inteira dele à filosofia, né? Então, ele é praticamente não diria um mendigo, né? Porque ele tem casa, etc., tem família. Mas, não que mendigos não tenham, né? Mas, enfim, não tem casa. Mas, ou seja, né? Essa dedicação inteira dele à filosofia priva ele dos bens que o Céfalo está falando aqui, que são necessários para um aproveitamento da velhice, e como o Céfalo vai falar também, são necessários para desempenhar a justiça, né? Então, a riqueza, ela facilita para que um homem seja justo. Por quê? Né? Segundo o Céfalo, falando aqui. O Céfalo vai dizer que a riqueza ajuda a um homem ser justo, porque aí ele consegue pagar os favores que ele devia, fazer sacrifícios aos deuses, né? Reparar as injustiças que ele cometeu, reparar as mentiras que ele falou, enfim. A justiça dá uma série de compensações, digamos assim,
para as atitudes negativas que a pessoa teve na vida. Porque justamente nessa idade o céfalo começa a ser atormentado por aquelas histórias do Hades, né? Ele fala, ora, né? Agora que eu cheguei na velhice, eu sinto medo, né, de que aquele destino das almas do Hades seja verdadeiro, né? Tormentos para os injustos, enfim, né? Então ele agora se preocupa nessa idade da vida em reparar as injustiças que ele teve e viver da forma mais justa e regrada possível, né, em relação aos outros, tá? Então, qual que é o ponto da discussão? O Céfalo, ele acredita que a justiça seja uma série de regras externas, né? Uma série de performances sociais que você desempenha. Pagar o que é devido, né? Fazer sacrifício aos deuses, enfim. A aparência de justiça para o Céfalo é o que seria ser justo, né? Então, enfim, né? A justiça ela está externa, né? Ela não é uma atitude interna que está ligada às preocupações do indivíduo, às preocupações internas do indivíduo, mas a um desempenho externo, né? Então, pagar o que é devido, etc. Tá? Então, esse é o ponto fundamental. O Sócrates ele vai questionar essa noção de justiça na seguinte maneira, né? Ele fala, ora, Céfalo, né? Você falou muito bem, né? O Sócrates diz. Mas será que a justiça é isso mesmo que você fala, né? Só falar o que é verdadeiro, só devolver aquilo que é devido, né? Será que é isso mesmo que é a justiça, né? Porque se for o caso, e aí a primeira objeção do Sócrates, se for o caso, se eu tiver um amigo que me emprestou uma arma e ele, num futuro momento, dotado de um juízo turvo, né? Então ele, sei lá, na loucura, alguma coisa assim, me solicita a arma de volta, seria justo que eu devolvesse a arma, sabendo que ele faria mal a ele ou a outros, né? Seria justo fazer a devolução nesse caso, né? Então acho que a justiça não é bem isso, de só devolver o que é devido, né? Ou de falar a verdade, né? Enfim, de cumprir essas aparências sociais, né? Digamos assim, esses papéis sociais, tá? Então a primeira objeção. E aí o que a gente estava conversando, né, Anderson? A primeira objeção que o Sócrates coloca para o Céfalo, o Sócrates fala, é verdade, Sócrates, mas eu tenho que ir ali me ocupar com o sacrifício, né? E o sacrifício tinha acabado. Ele acabou de sacrificar o animal, ele ia comer, né? Quando ele fala que ia se ocupar do sacrifício, ele ia comer ali do lado, né? Então, ele ia comer o animal sacrificado. Então, é por isso que ele abandona a discussão com Sócrates, né? E olha que contradição, né? Ele que falava que adorava conversa prazerosa e tal, justamente se abdica da discussão para ele fazer um pratinho, né? Do churrasco na casa. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. O Céfalo, resumindo, né? O Céfalo acha que a justiça são uma série de tarefas externas ao indivíduo que ele desempenha com outros, né, na sociedade, e que estão ligadas a uma noção não pensada de justiça, né? Porque justamente o Sócrates, né, a primeira coisa que ele coloca já desbanca essa definição de justiça que o Céfalo colocou. Né? Saia francesa, né? Eu falei, isso aí, mas tem que ir ali, né, resolver uma coisa. E, enfim, né? E aí, quando o Sócrates coloca essa objeção ao Céfalo, falando que seria injusto devolver a arma, o filho do Céfalo, o Polemarco, que estava ali, né, acompanhando Sócrates, acompanhando a discussão, ele ao mesmo tempo fala, não, Sócrates, é verdade, né, o que você falou é verdade, essa definição não cabe, né? E o Polemarco muito provavelmente acreditava também, né, concordava com o que o pai estava falando. Só que ao contrário do pai, o Polemarco, um pouquinho mais jovem, né, ele se dispõe a entrar numa discussão com o Sócrates à procura da justiça, né? E aí, quando o Céfalo sai, o Sócrates fala, é Céfalo, né? Então vai ser o Polemarco seu herdeiro, né? Porque justamente, o Polemarco era o filho mais velho do Céfalo, que herdaria a fortuna dele. Então vai ser Polemarco seu herdeiro na discussão, né? E aí o Céfalo com um risinho, né? Sai e vai lá se ocupar do sacrifício, né? Ok? Então esse é o primeiro ponto do Céfalo. Alguma questão até aqui, sobre esse percurso? Por enquanto tá bem tranquilo. Ok? Então o Céfalo, ele representa essa vida, né, aristocrata, ateniense, que chega na velhice e, ok, não tem as preocupações dos tais novos ricos, né, que querem luxo a todo custo, né, palácios grandes, enfim, né. Mas o Céfalo também não é o tipo preocupado exatamente com a filosofia, né, ele quer mais ter ali a tranquilidade financeira dele, né.
E é isso que importa para ele, né? No fim das contas. E justamente, outro ponto que eu esqueci de falar sobre o céfalo. Ele só desempenha a justiça por medo, né? Se a gente lembrar. Por que ele se preocupa em ser justo agora? Porque ele tá velho, ele tá preocupado com o que vai acontecer quando ele morrer, né? Ele tá com medo das histórias do Hades, que apresentam os mortos, injustos, como sofrendo castigos, né? No Hades, tá? O que acontece com os mortos no Hades, né? Segundo a tradução homérica, né? Que provavelmente era em voga ali na época. Os mortos no Hades, independente de ser bom ou mal, etc., eles são desprovidos de entendimento. Então, eles não têm mais consciência, não podem mais pensar, né? Não tem mais uma noção firme de identidade. E aí eles vagam, né? São almas penadas que vagam ali no espaço da mansão do Hades. Tem uma imagem terrível, né? Da morte. E que o Platão também, não só na República, mas em outros diálogos, vai questionar, né? No seguinte sentido, de que a morte, segundo a ligação dos opostos que a gente percebe na natureza, ela não pode ser o fim, na medida em que o oposto sempre leva o seu próximo, né? O prazer sempre leva a dor sempre leva ao prazer, e a morte sempre leva à vida. Né? Mais ou menos essa é a argumentação que ele faz, por exemplo, no Menon, né? No Fédon, enfim. Tá? Menon sobre a reminiscência, né? Mas no Fédon que ele fala esse tipo de coisa. Ok? Então, o céfalo desempenha esses papéis sociais, não porque ele se preocupa em ser justo, e ele tem as condições de ser justo, mas porque ele tem medo das consequências, né? O Polemarco, ele é um pouco mais jovem, ele não pensa ainda na morte, né, nesse sentido, na punição, etc. Mas, como sendo jovem e futuro herdeiro, ele está preocupado com uma noção de competitividade, né, com a noção de valor competitivo que se expressava na sociedade grega. Porque justamente, né, para alguém garantir a sua fortuna como comerciante, você tem que fazer alianças, não necessariamente com quem é bom, mas com quem está do seu lado, né, com quem vai te dar lucro. E você deve rejeitar não aquele que você considera maus, exatamente, né, mas aqueles que, enfim, né, não vão te dar benefício, né, vão te dar prejuízo. Tá? Então, por isso que a primeira definição que o Polemarco propõe para o Sócrates, quando o Sócrates pergunta para o Polemarco o que é justiça, o Polemarco vai falar que é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Né? É a primeira definição. E o Sócrates, deixa eu usar um pouquinho a República aqui para fazer umas citações. E o Sócrates vai refutar ela no seguinte sentido, né? Ele vai refutar de várias formas, né? Na verdade. É só achar. A primeira forma que ele refuta é o seguinte, olha, né? Essa primeira definição que você apresentou, ela se cogita, né, mais ou menos, com a definição que o seu pai deu também, né? Porque se aquele que tá louco, né, for o meu amigo, seria fazer bem, é devolver a espada para ele, né? Então é mais ou menos a mesma coisa que eles estão falando, né? Ou seja, eles partem dos mesmos valores tradicionais e não pensados para responder ao Sócrates nesse momento, né? E aí o que o Sócrates vai propor, então, para o Polemarco, é que eles discutam qual é a natureza do desempenho da justiça, né? Então, ok, a gente quer saber o que é a justiça, vamos saber, então, qual que é a natureza do desempenho da arte da justiça, né? E aí o Sócrates introduz uma discussão que é sobre a arte da justiça, né? A palavra grega que é usada é técne, né? Técne, em grego, pode ser arte, ofício, etc. Né? Qual que é a diferença da técnica para outras formas de ações, né? A técnica, a arte, ela pressupõe um saber, né? Então, por exemplo, existe a técnica do sapateiro, né? E qual é a técnica do sapateiro? Saber os procedimentos. A manufatura de um sapato que visa o fim, que é o sapato ser vestido por alguém. Então, ou seja, a técnica é um corpo de saberes, um conjunto de saberes, técnicas, que podem ser saberes manuais, podem ser saberes intelectuais, né? Por exemplo, como a arte da música, que elas têm um fim determinado, né? Um fim específico. Ok? Quando
Quando Sócrates, então, propõe para o Polemarco que eles procurem qual é a natureza da técnica, da justiça, então eles estão à procura daquilo que é exatamente a área de atuação da justiça. Tá? Então, o diálogo deles é mais ou menos assim. Sócrates pergunta, como será que perguntaríamos a Simônides, né? Simônides é quem o Polemarco recorre a dar essa primeira definição, né? De fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, tá? Porque Simônides era um poeta, né? Justamente. E o Sócrates, ele diz, ok, né? Simônides é um poeta, etc. Mas essa resolução dele é um pouco enigmática, né? Se a gente perguntasse ao Simônides o que caracteriza uma arte da justiça, o que será que ele responderia, né? Então, eles falam, né? O que é a arte da medicina? Vou ler aqui um pouquinho, né? Ó, escuta aqui, Simônides, perguntando, né? A quem uma determinada arte terá de dar alguma coisa, que lhe seja devida ou que lhe convenha, e de que natureza deve ser ela para ter o nome de medicina? Como te parece que nos responderia? E aí o Polemarco responde. Terá que ministrar remédios ao corpo, alimentos e bebidas, né? Então, o que é a arte da medicina? O que ela desempenha, né? O que ela dá? Ela dá remédio ao corpo, alimento e bebida. E ao que dá, o que lhe é devido ou que lhe convém, a arte denominada culinária, né? E o que é que ela dá? E aí o Polemarco responde, tempero aos alimentos, né? E aí o Sócrates pergunta, né? Muito bem, e agora? A quem e o que terá de dar uma arte que tem o nome de justiça? Tá? E aí o Polemarco responde que se quisermos ser coerentes, Sócrates, com o que dissemos antes, aos amigos e aos inimigos ela terá de dar o que lhes aproveite ou o que lhes prejudique, respectivamente. Tá? Então essa é a primeira definição, né, digamos assim, uma tentativa do Polemarco de enquadrar a justiça dentro de um corpo de saberes. Né? Qual seria o saber da justiça para o Polemarco? Fazer bem aos amigos, fazer mal aos inimigos. Né? Dar, respectivamente, a cada um o que lhe convém. Ok? E aí o Sócrates ele responde da seguinte forma, né? Ok, né? Então, e quem é mais capaz de fazer bem, né? Aos amigos doentes ou mal aos inimigos com respeito à saúde e à doença? O médico, né? O Polemarco responde. E para os navegantes, os perigos do mar, o piloto. E com relação ao homem justo, em que atividade e que com vistas a que fim ele é mais capaz de beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos. Né? Ou seja, então, o Polemarco fala que o saber da justiça é em dar a cada um que lhe convém, e qual é a finalidade disso, né? O Sócrates vai perguntar, porque a técnica, ela tem um corpo de saber e uma finalidade, né? E o Polemarco vai falar que, então, essa finalidade da justiça, né? É fazer o seguinte, ó. E com relação ao homem justo, em que atividades e com vistas a que fim ele é mais capaz de beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos, né? E aí, o Polemarco vai responder na guerra, né? Para desfechar ataques ou firmar alianças, é o que me parece. E aí, o Polemarco vai dizer, né? Ora, que seja, mas, meu caro Polemarco, para quem não está doente, não é inútil o médico? Então, qual é o ponto dele, né? O Polemarco fala que o fim da justiça é desempenhar o papel na guerra, e aí o Sócrates vai falar, então a justiça é inútil para quem não está em guerra. Né? E aí que o Polemarco começa a se contradizer, porque ele vai falar, não, a justiça é boa também em tempos de paz. E o Sócrates fala, para que você acha que a justiça é boa em tempos de paz? E o Polemarco vai falar, para fazer contratos, né, para guardar coisas, etc. E aí Sócrates vai falar mais ou menos por aí, né? Então você acha que a justiça ela é boa nos tempos de paz, justamente quando as coisas não estão sendo usadas, né? Ou seja, você procura um homem justo para que ele guarde dinheiro, para que ele guarde determinada coisa, né? Para que ele faça um depósito, já que você acha que ele não vai roubar, né? E aí, quando você vai usar efetivamente a coisa, ela, né? Você recorre a outra pessoa. Se você vai usar o dinheiro, você recorre a um banqueiro, né? Se você vai usar uma cadeira que está guardada com um homem justo, você recorre ao carpinteiro. Então, enfim, no fim das contas, a partir dessa definição de que a justiça é uma atividade externa, o Polemarco ele vai falar que a justiça ela não tem exatamente um fim específico, né? Porque justamente ela é só um desempenho de tarefas baseadas numa aparência, né? Então não tem realmente uma finalidade em si.
E o Sócrates não vai gostar nem um pouco, né, do resultado dessa discussão, aliás, nem o Polemarco, né? Ok? Então, o Polemarco ele vai dizer mais ou menos o seguinte, para tentar se, né, levantar novamente essa hipótese. Né? Né, ele conclui que a justiça não, enfim, não tem utilidade, né? Ele diz o seguinte, né? E assim como todas as coisas, no uso de qualquer delas a justiça é inútil, passando a ser útil quando não for utilizada, o Polemarco diz é o que se conclui. Né? Ok? Então, basicamente, essa é a primeira consequência do argumento do Polemarco. A segunda é o seguinte, né? De que o Sócrates diz que a partir dessa definição, aquele que sabe guardar, né, sabe desempenhar a tarefa de guardar, ele também vai saber desempenhar a tarefa de roubar, né? Assim como, por exemplo, um médico é capaz de seria capaz, por exemplo, de não curar a doença, né? Enfim, o Polemarco vai concordando com isso e percebe que também não faz sentido, né? Porque como é que uma arte, né? Como é que um poder pode causar o seu contrário? Então, um bom músico, será que ele deixaria as pessoas com menos dons musicais, né? Ele seria capaz de formar maus músicos? Mesma coisa. Um bom médico seria capaz de deixar as pessoas... aliás, deixaria as pessoas doentes, né? Então, mais ou menos assim que vai se desenvolvendo, até que o Sócrates diz o argumento fatal que, enfim, convence o Polemarco, que é o seguinte, né? Ok, você acha que a justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Mas será que as pessoas não se enganam sobre quem são os amigos e quem são os inimigos, né? Será que a gente não comete erros? E no fim das contas a gente acabaria fazendo bem a quem, né, seria um inimigo e mal a quem seria um amigo? O Polemarco fala, nossa, é verdade, né? Não tinha pensado nisso. Então, nessa capacidade das pessoas se enganarem. E aí o Sócrates vai falar ainda uma outra coisa, que é excepcional para a gente entender também o desenrolar da noção de justiça até aqui. Que é o seguinte, ora, Polemarco, mas eu também não acho possível que a justiça seja fazer um mal, pelo seguinte motivo, né? Se você faz mal a um cavalo, né? Ele se tornaria o melhor cavalo por conta desse mal, né? E aí o Polemarco vai dizer, não, ele vai se tornar um pior cavalo. Né? Se você machuca um cão, ele vai se tornar um melhor cão? Não, ele vai se tornar um cão pior. Mesma coisa, se você faz mal aos homens, né, aos seres humanos, eles vão se tornar melhores? Então é impossível que eles vão se tornar melhores, né, a partir dessa forma de justiça. E aí, por isso, o Sócrates vai falar que a justiça ela é incompatível com uma ideia negativa, né? A justiça ela é sempre uma ação positiva, que visa sempre a um bem, né? Ao outro que faz. Então ela não é uma vingança, ela não é uma retaliação, ela não é uma forma de punição. Ela é sempre uma forma de melhorar aos outros, tá? Ok? E aí basicamente termina a discussão com o Polemarco, né? Ele diz mais ou menos o seguinte, né? O Sócrates diz mais ou menos o seguinte: por conseguinte, quando alguém declara que é justo dar a cada um o que lhe é devido, entendendo por isso que o indivíduo justo deve causar dano aos amigos e fazer bem aos amigos, deve causar dano aos inimigos e fazer bem aos amigos, não falou como sábio, faltou com a verdade. Como vimos, em nenhuma circunstância será justo causar dano a qualquer pessoa. Né? E aí que está o caráter didático da discussão do Sócrates. Qual que é a questão que o Sócrates quer passar para o Polemarco nesse sentido? Né? O que ele quer ensinar para o Polemarco com isso tudo? Ele diz o seguinte, o Polemarco, ele baseia a definição dele de justiça de uma citação do poeta Simônides, né? E o Sócrates vai falar o seguinte, né? Ele diz, oponhamo-nos, portanto, decididamente, eu e tu, em um só corpo, a quem disser que Simônides, ou Biante, ou Pítaco, afirmaram semelhante barbaridade, ou qualquer outro sábio e varão de alto conceito. Então ele diz, ora, mesmo que seja alguém de alto conceito na sociedade, um poeta, né, alguém que declara ter um saber, que declara que justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, você já vai conseguir se opor a isso, né, porque agora você entendeu que a justiça não é isso, tá? Então o Sócrates, ele visa, então, fazer com que a pessoa se torne ciente da sua própria
deficiência, né, nesse sentido, do seu próprio não saber, e a partir disso vai educar ela para não cair no mesmo erro 2 vezes, né? Então essa é a finalidade da discussão com o Céfalo e com o Polemarco, né? Desbancar as pessoas de um senso comum e irrefletido, né? Ok? Porque justamente, né, essas opiniões que o Céfalo e o Polemarco tinham, elas foram absorvidas, né? Elas não foram pensadas efetivamente. Foram absorvidas a partir ali do contexto social que eles estavam, né? Elas não foram pensadas. E aí, quando Sócrates propõe ao Polemarco que ele pense sobre aquilo, se aquilo que ele considera justiça é realmente justiça, aí ele fala, ok, né, agora você sabe que pelo menos isso não é o caminho certo, né? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu espero ter sido claro aqui com vocês. É meio difícil, eu não tinha reparado, né? Mas é meio difícil reconstituir o diálogo. Mas esse é basicamente as consequências, né? Os pontos mais importantes da discussão. Você sabe, Henrique, que esse hábito, esse gesto, enfim, essa cultura de fazer a pessoa ir descobrindo. Então, Sócrates ele vai conversando, vai questionando, e a pessoa vai tomando ciência de um ponto de vista diferente, até melhor, é muito terapêutico. Isso é uma leitura, é uma linguagem terapêutica. Então, a gente não fala para a pessoa assim, olha, você está muito angustiado porque você está muito apegado a uma situação que você não pode resolver, você está preocupado com a casa do seu filho. Só que lá na família do seu filho, ele é que tem que resolver com a esposa dele. Você não fala isso. Terapeuticamente, você tem que ir fazendo perguntas e fazendo a pessoa entender, porque senão não tem um crescimento psíquico. Então, não havia psicologia nessa época. A filosofia também fazia os ares de psicologia para as pessoas, né? Sim, sim. Com certeza, eu queria que você guardasse isso que você falou, né? A filosofia sendo terapêutica, porque a todo momento Sócrates ele também vai fazer essa comparação usando a medicina, né, a arte da medicina, como uma analogia da filosofia, né? A tal ponto que ele vai dizer na República que os guardiões, por deterem o saber, né, eles conseguem usar esse saber como uma medicina para a cidade, né? Então, usar esse saber como um remédio, né, como um fármaco, né, para a cidade. E justamente, né, a gente não pode falar desse modo, né, uma terapia, porque senão a pessoa interpreta o que a gente está falando como a nossa concepção da situação dela, né? Porque justamente o motivo disso tudo é fazer com que a própria pessoa entenda aonde ela está, né? O que ela está falando. É esse o percurso do Sócrates também. Né? Em nenhum momento o Sócrates chega para o Céfalo, chega para o Polemarco e fala, olha, esse é meu ponto de vista, né? E vamos então debater a partir de 2 pontos de vista diferentes. Não, Sócrates não faz isso, né? Eles buscam juntos, através do diálogo, né? Isso que é a dialética. Eles buscam juntos chegar a essas conclusões, né? Então, Sócrates em nenhum momento ergue uma parede, né? Falando, esse é o meu pensamento, né? E aí obriga o Polemarco a pular essa parede. Não, em nenhum momento é isso, né? Justiça é a função da alma. Isso é uma definição? Senão a gente pode argumentar o estilo socrático também, né? Será que é? Mas aqui nesse momento não, né? Aqui nesse momento não. Uma função da alma não. Se eu fosse, né, já dar um spoiler, né, do que seria a justiça para a gente ir entendendo, que o Sócrates em nenhum momento definiu a justiça aqui e ele só está despreocupado em tirar os preconceitos do Polemarco, né? A justiça mais para frente, né, vai ficar claro que ela é a harmonia da alma, né? A justiça é o princípio que regula a harmonia na alma. Né? Então, a alma tem uma hierarquia, né? Que é razão, né? Nous, psique, soma. E essa hierarquia, ela deve ser respeitada e o princípio que leva essa hierarquia a ser respeitada é a justiça, né? Se você coloca, por exemplo, o corpo, né? Comandando a razão e a razão comandando a coragem, então se você obstrui ali
essa hierarquia, você comete uma injustiça, né? Porque você vai estar desarmonizando as partes do corpo. Enfim, né? Então, só para dar um spoiler, a justiça ela seria mais uma harmonia nas partes da alma, né? Ela é um princípio de harmonia nas partes da alma. Mas então, como é que ficaria, por exemplo, um atleta da ginástica olímpica? Aquelas meninas, e a bailarina também, 2 exemplos, elas desrespeitam o corpo para alcançar um sentido artístico na dança ou esportivo, porque o pé humano não foi projetado para uma sapatilha de ponta. Aquilo é um. Eu que estudei balé, eu sei, a gente detona ligamentos, detona tudo, inclusive a parte óssea, dos tornozelos para baixo, fica um horror. E no caso da ginástica olímpica, a gente vê até pela anatomia dos nossos atletas, o corpo humano é capaz de fazer aquilo, tanto que a gente faz, mas você está desrespeitando a anatomia do corpo humano. Claro que a gente ficar assim, sentado, tranquilo, para o corpo não, né, não se desgastar, também é errado. Mas existe uma diferença entre, por exemplo, você praticar corrida ou você praticar uma corrida olímpica, pelo menos hoje em dia, porque as pessoas se estouram. Depois, quando eles se aposentam, são problemas de saúde irreversíveis. E eles fazem isso em prol do desenvolvimento de algo que é a alma que está chamando. Ou o patrocinador também, né? Pode ser, né? Então, falando do Sócrates, não, do Platão, ele vai dizer que a ginástica ela deve ser desempenhada com parcimônia, né? Ela nunca pode ser desempenhada se colocando no lugar da música, né? Das artes racionais, né? Sim. Porque justamente o propósito da ginástica, qual que é o propósito da ginástica na República, né? É simplesmente fazer com que o corpo não se torne um obstáculo para a razão, educar o corpo, esse é o ponto, né? Agora, excessivamente a isso, né, os atletas olímpicos, né, enfim, o Platão ele considera ele não considera saudável, né, digamos assim. Então, assim, e o que é muito interessante para o Platão, né, aqui na República? O Platão ele não vai falar da vida privada, né, de cada pessoa da cidade. Tanto é que ele faz a separação entre a vida da sociedade privada, né, dos artesãos, enfim, das pessoas que se ocupam das atividades privadas, né, e da vida dos guardiões que têm com o dever regular a cidade. Então, o que cada um vai fazer com o seu corpo, né, na sua vida privada, Platão fala, ok, né, você pode fazer o que você quiser. Só que em um contexto social, né, isso tem consequências, né? Por exemplo, os guardiões não serão atletas olímpicos, né? Ok? O fim da ginástica é deixá-los fortes, né? Mas não fazer com que o corpo se torne uma coisa a mais na equação, né? A função do corpo a função da ginástica é educar o corpo para que ele não se sobreponha à alma. Ok. Oi, Henrique, eu queria fazer só uma perguntinha. Esse processo de desconstrução filosófica que você falou que o Sócrates usava, ele é comum ser utilizado para o contrário, porque assim, o Sócrates ele tinha os princípios dele, que eram baseados na justiça, mas o próximo diálogo que ele, como é o nome de quem, Transímaco, né, quem interrompeu ele, faz a pessoa chegar na conclusão que ele quer, por exemplo, só através das perguntas. Ele vai desenvolvendo um raciocínio que chega a convencer algumas pessoas, por exemplo, de que vale mais a pena ser injusto. Ai, peraí, começou o barulho. Sim, porque qual é a questão? O Trasímaco, ele não está preocupado em achar o que é a justiça. Ele está preocupado em expor a doutrina dele do que é a justiça. Tanto que, para ele falar com o Sócrates tem que pagar, né? Porque o Sócrates vai aprender com o Trasímaco o que é a justiça. E o Sócrates não tem dinheiro, né? Fala, ok, né? Eu pago quando eu tiver, então eu aprendo quando eu tiver dinheiro. Ou seja, né? Não quero conversar com você agora. Mas aí o Glauco, que é um irmão, né? Meio irmão de Platão, ele fala, não, Sócrates, a gente paga para você, né? Conversa com ele aí. E aí o Sócrates conversa com o Trasímaco, apesar dessa tentativa, né, de se colocar fora, ele conversa com o Trasímaco. E o que o Trasímaco está falando é a doutrina do Trasímaco. Né? Agora, o Sócrates com o Trasímaco, ele não vai expor a doutrina do Sócrates para o Trasímaco. Né? Ele vai antes expor a inconsistência das teses do Trasímaco. Tá?
ou seja, desconstruir o próprio Trasímaco, certo? Mas qual que é a questão? O Trasímaco, isso a gente vai conversar na semana que vem, ele é um personagem diferente do Polemarco e do Céfalo. Porque o Polemarco e o Céfalo, eles não têm uma preocupação, aliás, eles não têm, de certa forma, uma força intelectual para defender uma ideia de justiça. O Trasímaco tem, ele é um sofista, né? Então ele é um adversário poderoso, né? Ele está de igual a igual com o Sócrates no quesito intelectual, digamos assim, né? No quesito argumentativo, tá? Então é um personagem diferente e por isso que eu quis abordar ele em outro, né, um encontro separado, para a gente definir bem também e explorar o Trasímaco enfim, porque o Trasímaco ele vai definir o percurso da República, né? As questões que o Trasímaco coloca são que a justiça ela não vale nada e que é mais justo você ser injusto do que justo. Aliás, mais justo não, que é melhor você ser injusto do que justo, né? O injusto ele é sempre mais feliz, ele se dá sempre melhor do que o justo, em tudo. E o Sócrates, então, ele reconhece que esse tipo de discussão leva a consequências grandes, né? Se for aplicado a tudo. Se ele for aplicado a tudo, ele gera um amoralismo, né? Que, enfim, né? Tem consequências muito grandes para a cidade. O Trasímaco, por exemplo, defende o tirano, né? O tirano, para ele é o homem excelente, tá? Porque, justamente, ele é capaz de ser injusto quando todos os outros não têm coragem, ou pelo menos quando todos os outros não podem, o tirano pode ser injusto sempre que ele quiser, né? Ele faz acordado que o outro só tem coragem de fazer em sonho, né? O Sócrates, o Trasímaco vai dizer. Desculpa, o Platão vai dizer mais para frente, né? Na República. Ok? Então é mais ou menos por aí. O Trasímaco é um personagem diferente. Tá bom, obrigada. Consegui deixar claro para vocês, pessoal, essa parte essa primeira parte do primeiro livro, né? Porque, assim, é difícil reconstituir o diálogo, assim como a gente está fazendo, mas acho que elencar os principais pontos é mais fácil, né? Essa primeira parte do livro, ela é, digamos assim, a mais rica em imagem, contexto, etc., né? E aí depois a discussão do Sócrates com o Trasímaco vai ser um pouco mais simples de apresentar, não vou precisar ficar mudando de personagem toda hora, sabe? Então aí pode ser um pouco mais tranquilo de acompanhar, né? Mas de qualquer forma, espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou, me falem aí, me coloquem no grupo também, se tiverem alguma dúvida, tá? Que aí a gente vai se resolvendo. E leiam sim, também. Eu achei. Desculpa, interrompi. Não, eu achei excelente, muito rica essa discussão, esse contexto que você deu, e algumas interpretações que eu não tinha realmente como ter entendido de forma correta. Assim. Muito obrigada. Uhum. Sim. Beleza, feliz então. É importante também falar um pouco do panorama histórico, né? Porque a gente não entende a figura do Céfalo como problemática se a gente não lembra, né? Que tudo que ele construiu não tem lastro, né? Toda a vida que ele fez foi por riqueza, né? Ele abdicou dos direitos políticos, abdicou, né, do cultivo à filosofia, que para o Sócrates é urgente, né? Para construir uma vida baseada em uma coisa que pode ser tirada por outros, né? A riqueza. Então é um personagem problemático, e as teses que o Céfalo apresenta, de uma a uma, são também problemáticas, né? Tanto os cumprimentos insensíveis que ele faz ao Sócrates, né? Falando que o homem pobre tem mais dificuldade em ser justo, falando que na velhice ele se dedica agora à filosofia, ao prazer da conversa, quanto na tese que ele apresenta impensada, né? De que a justiça ela pode ser facilitada pela riqueza, né? Aliás, né, na República, o Platão vai falar que é o contrário, né? A riqueza é um grande obstáculo para o desempenho da justiça. Céfalo poderia ficar como um exemplo para quem quer buscar riqueza primeiro e depois buscar a justiça. Exatamente. Exatamente. Né? Que não tem como, né? Não tem como. Então, como que é? Tem um amigo meu que é médico e ele fala o seguinte, né? Ele vê que as pessoas, sei lá, estão resfriadas, etc. E fala, não, vai pro médico, né? Você tá resfriado e tal. Aí a pessoa fala, não, eu vou melhorar, aí depois eu vou pro médico.
Não, ué, como assim, né? Aí você não precisa mais. Sabe? Mais ou menos. O Sócrates não deixa, exatamente, ele não deixa. Mas ao mesmo tempo ele é de uma forma gentil, né? Ele não preocupa demais o Céfalo, né? Não pressiona demais o Céfalo. Então, eu acho que é uma certa compaixão também, né? Não adianta também a gente, sei lá, ver alguma ideia não pensada por aí, alguém falando uma ideia não pensada e resolve, né, se jogar igual o Trasímaco se joga para discussão, né, com tudo. O Sócrates, ele aborda a pessoa de uma maneira gentil, né, ele é bem recebido, eles conversam, enfim, né. Então, a discussão filosófica, ela não é uma discussão competitiva, né, ela é uma discussão realmente construtiva para você levar a pessoa para um lugar melhor, né, e não para impor o que você acha que é certo. Tá? Ok? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente fala do Trasímaco no próximo encontro, tá? Alguém mais tem algum comentário a fazer? Alguma sugestão? Fiquem à vontade aí também. Aliás, pessoal, viu? Vocês podem me interromper também na minha apresentação. Eu não me importo nem um pouco, na verdade. Inclusive, é melhor que aí, se eu ficar muito tempo falando, né? Tinha um professor meu que falava isso. Se eu fico muito tempo falando, a chance de eu falar bobagem aumenta exponencialmente. Né? Então é bom também esse diálogo, né? Essa troca para que a gente consiga fazer isso juntos. Né? Ok? Então é isso, pessoal. Acho que é isso, né? Por hoje. Sim. E tenham aí uma boa semana. Se aproveitarem, né? Esse tempo, aproveitem para reler o livro 1. Ou então, quem não leu, para ler, né? Essa é a primeira parte, que eu acho que vai ficar mais clara. E a parte do Trasímaco, né? A parte do Trasímaco é a parte mais longa do livro 1, mas também, de alguma forma, é a parte mais simples de acompanhar, né? Porque é só o Sócrates e o Trasímaco, os dois dialogando. Por que os capítulos são chamados livros? Então, porque na antiguidade, você não tinha como fazer um camalhaço desse tipo, né? Um livro grande, assim. Certo. Assim. Então, qual que era a questão, né? A forma de você escrever era em tabuinhas, né? E aí você conseguia escrever uma parte dentro de um livro, né? Outra parte dentro de outro livro, e por aí vai. Ah, tá. Eles eram separados mesmo. Ah, tá bom. Eram separados mesmo. Tá bom, tá. Obrigada, Henrique. Parabéns, hein, menino? Lindo. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. E vamos nos falando aí, tá? Até mais, pessoal. Tá, obrigada. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, professor Anderson. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.